Salve, salve, salve a todos, mais uma vez aqui estamos, levando a todos informações do maior conhecimento de toda a história da humanidade. Assim sendo, temos exatamente um salve bem especial àquele que teve a coragem, este ser iluminado que teve a coragem de vestir exatamente o corpo de animal, sem ser animal, para nos trazer exatamente o maior conhecimento de toda a nossa história. E assim salve ao dono do conhecimento de libertação e salvação da humanidade, que nos traz a nossa verdadeira ressurreição, este ser iluminado que desceu do estratosférico de pureza e perfeição, atravessando a triambosfera e chegando a essa estratosfera de fluidos arquidoféricos infectados, e ele veio na missão de derramar sobre nós o bálsamo da pureza, da perfeição, da energia da divina providência para providenciar nossa volta ao nosso estado natural, e assim nos dando a cura do nosso ser racional que estava deformado nesta natureza inferior elétrica e magnética, onde nos subdividimos em 7 partes que compõem o nosso corpo orgânico, e assim ele nos esclarecendo a origem da vida e suas organizações, mostrando que elas possuem uma clareza quando usamos a razão através da consciência verdadeira, positiva, que é racional, e por essa razão nos trouxe o maior conhecimento de toda a nossa história, a cultura racional. Este habitante que desceu desse mundo superior, o mundo racional, o superior racional, e dirigiu-se até nós, vestindo uma roupa de animal, sem ser animal, como já falei, torno a repetir, e passando por bicho, sem ser bicho, o missionário da pureza, a nos esclarecer o caminho de volta à eternidade. Então esse habitante do primeiro mundo, o mundo racional, que deu causa e consequência a este mundo deformado do animal de origem racional, que está exatamente no antimundo, que antes desse mundo éramos habitantes desse mundo superior, pois esse mundo pertence aos irracionais, por ter exatamente interceptado o progresso da racionalidade, da razão, da pureza, e que resultou nesse progresso irracional, aqui nessa deformação, onde as energias dessa natureza inferior elétrico-magnética comanda esse ser inferior. E muitos passando por bicho, desconhecido da sua formação, da sua origem, perdido neste canto durante 21 eternidade. E assim sendo, este habitante do mundo superior que veio à Terra para salvar o animal racional e nos esclarecer quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos e para onde vamos e como vamos. Então, se ele não fosse o superior racional, personificado na personalidade de Manuel Jacinto Coelho como racional superior, sua essência divina, que vestiu esse corpo de matéria, passando por bicho e nos transmitindo o maior conhecimento de toda a nossa existência aqui nesse plano inferior, que é a cultura racional, essa cultura do mundo superior, transmitida e ditado pelo racional superior, o mestre da justiça celestial MJC, pois se não fosse ele não haveria o conhecimento aqui na Terra de redenção, para que pudéssemos conquistar a nossa ressurreição e ressurgir para a nossa vida verdadeira e eterna no nosso mundo natural de origem, o mundo racional. E assim sendo, Manuel Jacinto Coelho, este habitante do mundo superior, que vestiu as vestes de matéria, sendo reconhecido cartoriamente aqui na jurisprudência do animal, como Manuel Jacinto Coelho, cuja sua personalidade verdadeira é o racional superior. Esse ser superior iluminado que chamamos de Pai, o Mestre, o amigo dos amigos verdadeiro, simplesmente a roupa da luz divina que personificou-se neste ser
rei da humildade e da simplicidade aqui na Terra, e assim a personificação da energia racional que veio com esta missão, como verdadeiro missionário da pureza, usando do mecanismo dos que se deformaram, se extinguiram nesta natureza inferior, que é ser animal, nessa roda da vida, a roda animal, por isso é o zodíaco, e assim ele vestiu essa roupa de animal, ser animal, para nos presentear, nos enriquecer com o maior tesouro de toda a história, que é a cultura racional, para o despertar da nossa divina, verdadeira consciência, o raciocínio. E assim, todos unidos por uma força só, divinal, de pureza, de perfeição, que está adormecida dentro de cada um de nós, no nosso eu verdadeiro, que é o raciocínio, a célula pineal. E através dos estudos transmitidos por este habitante do mundo superior, Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, personificado aqui na Terra, a energia que deu formação, criação a todas as energias, por ser ele o supremo raciocínio do universo. E aqui o computador está dando alerta aqui, mas é isso aí. A proteção e a guarnição está no mundo superior, mundo racional. Mas como estava a dizer, este mestre, que é a roupa, Manuel Jacinto Coelho, que é a roupa dessa luz divina, manifestada como pessoa, como ser humano, ele preparou o maior conhecimento, nos dando o mapa, a planta e a bússola, para encontrarmos o tesouro dentro de nós, que é a imunização racional, pelo despertar de nossa consciência verdadeira, o raciocínio, através do estudo da cultura por ele transmitida, elaborada, que com muita maestria transcodificou, materializando essa energia pura ali, perfeita, divina, racional, em forma de informação, para nos dar o conhecimento, para assim termos a sabedoria verdadeira e sabermos quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos e para onde vamos. E assim, através do raciocínio, promover na Terra, no mundo da bicharada, a união, a concórdia, a paz para todos que passaram a se integrar a esta fase do terceiro milênio, cuja cultura desta fase é a cultura racional, que tem como objetivo o despertar da nossa potência máxima divina, que é o raciocínio. Raciocínio é racional, racional é exatamente união, é concórdia, é respeito, é amor, é esclarecimento, por ser a luz verdadeira que vem nos orientando por esse comando maior do universo, que é o racional superior, o superior racional, que é o dono do conhecimento de cultura racional, que está exatamente nos livros por ele ditado, Universo em Desencanto. E assim, ele, o racional superior, em pessoa, na pessoa do mestre JC, que é Manuel, Deus no meio de nós, que é o raciocínio, raciocínio é racional, racional é a origem, a razão do ser, que através do estudo da cultura que desenvolve nosso raciocínio, já sentiremos, já sinto a energia racional no nosso eu, despertando e restaurando a nossa forma original e natural do nosso corpo de massa cósmica, através da restauração, transportando as 7 partes, ou as 7 sementes, ou as 7 substâncias energéticas que estão divididas nessas 7 partes que constituiu a formação do nosso corpo. E assim ele vem, através dessa cultura divinal, transcendental, cósmica, racional, que estão nos livros Universo e Desencanto, mostrar a todos nós como realizarmos esse processo de recuperação da nossa verdadeira natureza de ser racional e deixarmos de sermos animal e recuperarmos a natureza que nos constituiu, nos formou e nos originou, mostrando a origem da vida, mostrando as suas organizações claras, para que passemos a saber vivermos e possamos assim conquistar dentro de nós mesmos a paz, nos harmonizando consigo mesmo e com o todo,
e por essa razão, nessa harmonização, promovendo na Terra a grande união entre todos e passando a reinar a paz e transformar este planeta azul num verdadeiro paraíso racional enquanto aqui estivermos, e quando chegar nosso tempo de regresso à origem, podermos partir consciente, convicto, conhecendo dentro da nossa convicção, da nossa visão, da nossa consciência, para onde vamos, como vamos. E assim, todos em união, coeso, sendo orientado por um só habitante, por isso é o amor de nós em vós, o amor de vós em nós. Um por todo e todos por um, que esse um que é o racional superior, o dono do conhecimento, e por isso muitos passam por cima e desconhecem a personalidade verdadeira do autor único, sem segundo nem terceiro, desta grandiosa cultura, que é a cultura racional, que encontra-se nas páginas brilhantes dos livros Universo e Desencanto, ditado por este habitante do mundo superior, que é o superior racional, que aqui nesse chão é o racional superior, dois em um só, porque o superior racional deu causa e consequência, o seu corpo de energia, ao corpo material, que vestiu a essência da personalidade desse aparelho racional, que é Manuel Jacinto Coelho, este habitante no qual todos nós chamamos de pai, mestre, ou amigo verdadeiro, porque o amigo verdadeiro é racional, que nos mostra o equilíbrio e nos reconduz de volta à nossa casa verdadeira e eterna. E aqui na Terra ele edificou seu reinado, a sua casa, onde ele se retirou, e por essa razão possui esse nome, Retiro Racional, a casa exatamente do dono do conhecimento, do qual todo respeito é pouco a essa residência que aqui na Terra simboliza o marco histórico e simbólico do mundo racional, por ter havido, por ter exatamente havido a união dos dois mundos em um só, mundo racional com o mundo animal. Assim, hoje, dia da chave, né? O chá para se ver essa realidade na verdade o raciocínio, que é a chave que abre a porta do mundo racional, quando passamos a abrir a porta do mundo racional no livro que vem nos livrar desse encanto, nos revelando o desencanto. E a chave, que é o raciocínio, que é entregue a Pedro, que é na forma do chão. Muitas pessoas antropomificaram exatamente esse ensinamento. Pedro é a pedra fundamental do templo de Deus na Terra, que é esse ser orgânico. A pedra fundamental é o raciocínio, que tem a chave da eternidade do mundo racional, que foi aberto no dia 30 de dezembro de 1903, com a chegada deste habitante aqui na Terra, nos trazendo a revelação da nossa verdadeira origem e nos dando toda informação para conhecermos toda a formação, geração e criação deste mundo deformado, da nossa formação e a causa do porquê estávamos aqui, perdido, desconhecido, da nossa origem verdadeira. E assim, o dono do conhecimento, Manuel Jacinto Coelho, que aqui na Terra representa a sua essência de sabedoria divina, o racional superior, que é exatamente consequência da sua formação e geração aqui no mundo da bicharada, sendo aqui no mundo do animal racional, ele, o racional superior, igualmente e aparentemente sendo como nós, diferente, que não é terreno, por ser exatamente esse habitante do mundo superior, do mundo racional, superior racional, que vestiu essa roupa de animal, como Manuel Jacinto Coelho, justificando no seu nome Manuel, Deus no meio de nós, Deus conosco, Deus convosco, que é o raciocínio que está bem no meio do nosso relógio, que regula esse ser orgânico que vestiu essa essência, essa pedra fundamental, que é Pedro, que é a chave exatamente
que abre a eternidade, mas para isso ela tem que ser conectada exatamente na fechadura correta, que é a energia racional, a desenvolvê-la, e não através dessa energia eletromagnética do pensamento e da imaginação, que é inatingível ao plano cósmico, supercósmico e à origem. Então, o pensamento tem um limite por ser deformado, e somente o raciocínio é que tem o poder de abrir a porta da eternidade, e para isso é necessário abrirmos a porta do nosso mundo de origem. Quando abrimos o livro Universo e Desencanto, simbolicamente a sua capa é uma porta, a porta da eternidade, a porta da origem, a porta do nosso mundo de origem, que acima está Universo e Desencanto, nos revelando como procedermos à união de todos esses versos que formou todos esses criadores de versões, que são os pensadores, devido à subdivisão que houve da extinção desses habitantes quando perderam seu corpo original, e constituiu essa natureza inferior, formando o Sol, a Lua, as estrelas, a água, a terra, os animais vegetais, e assim nos esclarecido hoje pelo dono do conhecimento de salvação, de libertação e ressurreição, que é exatamente a cultura racional dos livros Universo em Desencanto. Por essa razão, a cultura racional é a união de todos esses versos no verso de razão, como também a união de todos com o raciocínio superior do universo, que é o racional superior, a energia racional que comanda a fase do terceiro milênio. E para nos integrarmos a esta fase do terceiro milênio, temos que desenvolver o raciocínio, que é a chave da eternidade, a chave do saber, a chave do nosso verdadeiro ser racional, puro, limpo e perfeito, que está exatamente materializado este ser, este habitante, nessa pedra fundamental que foi litigiada por um fluido arquidoférico que pedrificou toda a formação da energia eletromagnética, consequentemente também da energia racional, e organizando através do corpo perdido e subdividido nessas 7 partes da natureza inferior, um corpo orgânico para organizar a própria vida e assim dar a ela a condições de evoluir através do processo da lapidação, da evolução e das transformações nesse rosário da vida que criamos ao sairmos da eternidade do mundo racional, usando do livre-arbítrio e não atendendo ao chamado do superior, mas que agora ele, seu amor infinito, com sua bondade suprema e grande coragem, ele veio até nós, nos trazer a luz da razão, a luz do amor, a luz da compreensão, para que possamos nos desenvolver e nos religarmos novamente ao mundo racional, e assim todos unidos e coesos, sendo orientado por este habitante do mundo superior que veio nos resgatar aqui no chão, que é o racional superior. O amor de nós em vós e o amor de vós em nós, um por todos e todos por um. Quem é esse um? O racional superior. Quem é esse todos somos nós, através do desenvolvimento do raciocínio, compondo uma só forma de ser, uma humanidade, que humanidade significa uma irmandade, por sermos seres humanos. Humano significa humano, e aí humano com todos os irmãos em união, em concórdia, formando a grande irmandade racional e transformando o planeta azul dessa deformação degenerada, dessa arca esférica que é a Terra, a Arca de Noé, aonde está constituído a deformação racional e esses habitantes que se extinguiram nessa categoria de bicho racional, dividido em 2 classes, animal racional e animal irracional, e nessa arca navegando, viajando no grande oceano do universo de energias, de fluidos arquidoféricos que fizeram essa arca esférica, que dentro dela, que é a Terra, navega um casal de cada bicho nessa roda zodiacal, e nós somos um centro astrológico, e por sermos um centro astrológico é que com o tempo tínhamos que encontrar em nós mesmos a imunização racional, que é exatamente nos munir da luz divina verdadeira que está adormecida dentro de cada um de nós, em forma de uma pedra fundamental,
que é o habitante do mundo racional, Pedro, aonde é a chave exatamente para abrir novamente a porta da eternidade e, pelo estudo da cultura racional, nos religarmos ao mundo superior, que é o mundo racional, o mundo de onde viemos, e assim passarmos a viver em favor de nossa verdadeira natureza superior, que é racional, e não ser dominado por essa natureza inferior de animal irracional. E por isso que a fonte do amor, exatamente esse supremo raciocínio do universo, que é o racional superior, veio nos resgatar nossa célula da razão, e assim, até do seu nome, aqui no reino animal, tem um ensinamento a nos transmitir. Manuel significa Deus no meio de nós, Deus conosco, Deus convosco, o amor de nós em vós, o amor de vós em nós, um por tudo, todos por um. Jacinto é quando todos sentirem a sua essência divina no seu eu, despertando a sua essência superior, que é o raciocínio, e reconectando-se com a origem, o mundo racional. E coelho significa a passagem de animal para aparelho racional, e nessa passagem alcançar o estado de supremacia racional e voltar ao seu estado natural de vida eterna, pura, limpa e perfeita, com corpos de energia puros, limpa e perfeita de massa cósmica, no mundo racional, que é o mundo, esse mundo superior, que primariamente chamávamos de céu, que agora está identificado o caminho de volta ao céu, que é o mundo de origem, o mundo racional, a raiz mestra, fecundadora da formação, da criação de todo o universo. Então, meus amigos, irmãos e irmãs, faça como Tomé fez, estude para conhecer e ter certeza do que exatamente é dito pelo supremo raciocínio do universo, o verdadeiro Deus, através dos seus livros, que veio nos livrar dessa fogueira infernal, deste inferno. Inferno, a etimologia significa inferior. Se não estamos no mundo superior, com a nossa vida verdadeira e eterna, então estamos no inferno. Por isso, para enxergamos a base da luz do fogo, o sol, que é o gerador, criador dessa deformação, o rei da deformação. E durante a noite, na escuridão das trevas, dessa organização material do eletromagnético, para vermos e enxergarmos, é a luz do fogo, a energia elétrica, para podermos exatamente enxergar. Então chegou o momento de nos ligarmos à luz natural para vermos além desse plano material, além desse inferno, que é esse mundo inferior, e vermos, através da evidência racional, o nosso mundo natural de origem, que é o mundo racional. Mas para isso temos que ter conduta reta, seguindo todos os ensinamentos com respeito, obediência e persistência, o que é transmitido nos livros de cultura racional, ditado pelo dono do conhecimento, Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, que veio restaurar o equilíbrio da natureza, o equilíbrio de toda a humanidade, fazendo assim a recuperação do animal racional, transformando-o num processo evolutivo, num aparelho racional, para alcançar o grau de supremacia racional e voltar ao seu mundo de origem. E recuperando também a natureza, transformando essas duas forças do chão que nos lapidou, nos preparou, constituiu e formou este mundo animal, esse mundo, diria assim, oriundo da água, da terra, do fogo e do ar, devido à transformação e deformação da planície racional, esse campo energético no qual foi exatamente progredido por esses habitantes, que tornou-se aqui no chão animal, identificado com a origem, mantendo a essência, diria assim, pedrificada, litigiada, materializada, cristalizada na célula pineal, que é a célula epífise. Epis, prefixo grego, significa superior. Fis, natureza, então uma célula de natureza superior. E para isso temos que ter essa conduta que confirme e justifique essa natureza superior através da munição de toda a informação que recebemos do verdadeiro Deus, o racional superior, que é um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, que transcodificou o verbo, o verbo é racional, a origem, a energia racional, essa energia
que primariamente pelos pensadores foi chamado de Divino Espírito Santo. Por que Divino Espírito Santo? Porque eles não conheciam o que era energia e, por viver em experiência, em especulações, experimentando, se expandindo em busca da razão, sabia que algo divino existia, e esse ser divino que todos experimentavam em busca de se expandindo e que não chegava uma ligação com ela, então denominaram, adjetivaram como Espírito Santo, e que agora esse Espírito Santo, que é a energia racional, comanda a fase do terceiro milênio, que é a fase da ressurreição, para que todos ressurjam para a sua vida verdadeira e eterna, ligando-se em vida à eternidade, que é o mundo racional, através do ditado transmitido pelo verdadeiro Deus, o Mestre MJC, o Messias JC, o Mestre da Justiça Celestial, o Racional Superior, na sua autoridade máxima, universal, nos provando e comprovando a nossa razão de ser, a nossa origem, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos, através do seu ditado, que compõe a cultura cósmica transcendental do nosso mundo natural de origem, o mundo racional. E assim devemos buscar seguirmos os seus ensinamentos, sendo verdadeiramente racional, deixando de ser animal, e o ser racional é íntegro, é ponderado, é esclarecido e possui bom senso, respeitador, e não vivendo de facilidade, de especulações, de esperteza, querendo ludibriar, mistificar a verdade. Porque a definição do nosso ser, da origem do mundo e da humanidade, encontramos exatamente nas palavras simples, clara, cristalina, detalhadamente provado e comprovado pelo Racional Superior, o senhor Manuel Jacinto Coelho, nas páginas brilhantes de seus livros Universo em Desencanto, da cultura racional. E assim, essa definição da origem do mundo e de todos está exatamente na cultura que integra todos, a fase do terceiro milênio, que é a fase racional, a fase da razão, unindo todos ao amor verdadeiro do nosso Pai Celestial, que é a energia racional, que nos integra ao mundo de origem, o mundo racional, de onde todos viemos e para onde todos voltaremos, com respeito, com a prática da imunização racional, que está bem esclarecido, detalhado, na obra de cultura racional dos livros Universo e Desencanto, que é a continuação de tudo que o pensador e imaginador criou, imaginou, buscou e se perdeu nos segredos, nos mistérios e enigmas, e daí, nessa perdição, criou exatamente o sofisma, e desse sofisma, tentando fazer da mentira a verdade, por não se conhecer e não conhecer a verdade, porque a coisa mais parecida com a verdade é a mentira, por ser magnetismo puro, uma ilusão, uma fantasia, que tem como missão natural de nos lapidar, de nos preparar e fazer com que tenhamos exatamente, diria assim, perdermos a nossa razão de ser, de acordo com a expansão da nossa vontade. Mas a cultura racional está aqui na Terra, trazida por esse habitante do mundo superior, Manuel Jacinto Coelho, que é o Racional Superior, sua personalidade verdadeira, a sua essência divinal, que já nasceu ele com o raciocínio plenamente desenvolvido, por ser ele um ser iluminado, mas como sendo o rei da humildade, da simplicidade, da verdade, ele jamais tentou exatamente dizer quem ele era, deixou que cada um, pelo seu desenvolvimento, seu grau evolutivo, descobrisse a sua verdadeira identidade, porque quem é, não diz que é, justifica com ato, com ações, e ele justificou a sua grandeza divinal, o poder do seu raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, ao desvendar todos os segredos, mistérios, enigmas e fenômenos, que o pensador se perdeu nele, nessa corrente do encanto durante 21 eternidade, e assim ele detalhou essa descida desses habitantes que somos nós, que nos perdemos durante 21 eternidade, transformando-se do que éramos, tomando formações de vidas diferentes do que fomos e que agora estamos vivendo como animais, e que deixou
agora o momento, pela evolução, de voltarmos a ser o que éramos dentro da cultura racional, a cultura do terceiro milênio, que vem exatamente nos ligar ao nosso verdadeiro natural, que é o mundo racional. E assim sendo, a verdadeira energia que comanda a natureza, essa natureza do terceiro milênio, que é a fase do desenvolvimento do raciocínio, e para desenvolver o raciocínio somente a cultura racional, transmitida pelo superior racional, através do racional superior, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, o aparelho único, sem segundo nem terceiro, que veio com esta missão, sendo ele um missionário da pureza, da perfeição, para nos esclarecer nossa verdadeira origem, a nossa verdadeira formação. E assim fazer a nossa ligação com a eternidade através do contato com a energia racional, que é a energia do nosso verdadeiro natural, e assim ela, a energia da origem, aonde está todos os poderes dos poderes, todo o saber dos saberes, e por isso que o racional superior, o senhor Manuel, nos notifica, logo no início do seu ditado, no livro Universo de Encanto, que todos nós, por sermos um centro astrológico, esse centro quer dizer o templo, exatamente Pedro, a pedra fundamental, que é o raciocínio, o habitante do mundo racional, que ele possui a chave, e a chave para abrir a porta da eternidade, e que faltava a informação para conhecer como abriria essa porta da eternidade, e agora estão sabendo, pela sabedoria divina, que é a cultura racional, essa cultura transcendental, que transcende a todos os conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, doutrinários, e sem atacar, sem ofender, sem humilhar ponto de vista nenhum, mas sim definindo definitivamente a nossa situação, a situação dessa natureza inferior, deste mundo, e como todos têm capacidade de regressar ao seu estado natural conscientemente, pelo despertar da consciência positiva, verdadeira e divina, que é o raciocínio, que é o Deus vivo dentro de cada um de nós, por sermos filhos dele, do superior racional. Então, quando chegarmos ao estágio de que o seu Manuel nos proporciona pela sua cultura, de nos tornarmos um racional superior, aí nos encontraremos com ele, que é o superior racional, a voz suprema, o contencioso universal, Manuel Jacinto Coelho. Por que contencioso universal? Esse é um termo juridiquês, né? Poderia dizer assim, que geralmente quem milita pelas doutrinas jurídicas sabe o que é um contencioso. O contencioso universal é exatamente aquele ser, aquele habitante que veio conciliar a nossa situação, nos dando o perdão que é a salvação, essa salvação que é a imunização racional, nos ligando à eternidade em vida, pelo despertar da nossa consciência positiva racional, que estava adormecida na célula pineal. E assim Manuel Jacinto Coelho é o grande contencioso universal, por ser o conciliador, que veio nos trazer o perdão através da cultura racional, essa cultura de união, que nos mostra como nos libertarmos desse encanto através do desenvolvimento daquela essência divina que nos conduzirá ao nosso canto verdadeiro, através do desenvolvimento do nosso canto, que é o desencanto, a salvação, a libertação e a ressurreição do ser, que agora chegou na fase do terceiro milênio, a fase racional. Assim como outrora, na missão alfa, aquele ser que foi assassinado cruelmente num madeiro, numa cruz, entre dois ladrões, ele deixou um ensinamento, embora sendo assassinado no Monte das Caveiras, no Monte de Gólgota, ele no terceiro dia, ele mostrou o ensinamento de ressurgir entre os mortos para a vida verdadeira e eterna. Assim como Pedro, que é exatamente a pedra fundamental dos seus ensinamentos na Terra, que é o habitante do mundo racional, o raciocínio, essa pedra que foi, através do fluido, da substância fluídica, arquidoférica, denominada lítio, litigiou a energia racional, que foi a essência do habitante, que se extinguiu-se em cima do início da água e da terra, princípio da matéria,
exatamente no Monte de Gólgota, que a cabeça formou essas duas máquinas, essas três máquinas. A essência do habitante foi litigiada, materializada, cristalizada na célula de natureza superior, que é a epífise, ou a coroa divina do ser humano, que é o raciocínio, a pineal. Por que pineal? Porque ela é semelhante ao design dela, anatomicamente é similar a um pé de pinha, mas só que ela é do tamanho de um caroço de mostarda, que pouca pessoa percebe. Ela se encontra no istmo do mesencéfalo, localizado no istmo do mesencéfalo, bem na parte central. Se a pessoa tiver essa capacidade de penetrar através desse toque, nesse corpo litigiado, materializado, pedrificado, desse templo, que é o corpo organizado pelas 7 partes do porquê assim somos, que o computador está dando alerta, acho que é excesso de energia, né? Litigiada, materializada, ele iria tocar exatamente nessa célula, que é a sede da alma racional, a fonte do espírito, do saber, a antena mais fina, assim reconhecida por René Descartes, exatamente, que tem conexão não só sensorial, mas também hormonal. Por isso que esta célula, ela comanda a hipófise, que são as duas células da imaginação e do pensamento, o hemisfério esquerdo e direito, e que através de 3 substâncias hormonais, como a serotonina, como a melanina e a melatonina, ela regula toda a organização orgânica desse corpo, desse templo, desse centro natural, que é exatamente o templo de Deus verdadeiro. Por isso que Jesus de Nazaré é histórico, não estou falando de Jesus de Nazaré religioso, porque houve deturpação, estou falando daquele que exatamente levaram ele ao Monte de Gólgota num sacrifício pelas trevas da ambição, do orgulho daquela civilização ariana, que querendo apagar o júbilo de Deus na terra, que era o amor, que esse instrumento veio nos ensinar o caminho na missão alfa para chegarmos ao Pai, que era o despertar dentro de si mesmo essa essência divina, que é essa pedra fundamental dos ensinos superiores. Por essa razão, ele nos ensinou fazer do teu corpo o teu templo. E não esqueçais que somente a verdade vos libertará. E não poderá testar a verdade quem não se conhecer, quem não souber quem é, de onde veio, para onde vai e como vai. Eu tenho que ir para que o Pai venha da sua autoridade máxima do universo e vos ensinará. E quem o seguir e as suas lições se libertará e terá o perdão do Pai, porque o perdão é a salvação. Então, o senhor Manuel Jacinto Coelho, MJC, o racional superior, significa a autoridade máxima universal, que é um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, nos esclarecendo como conquistarmos exatamente essa ressurreição, ressurgir para a vida verdadeira nesse terceiro milênio, assim como Jesus amado, Salvador de Nazaré, ressuscitou no terceiro dia, ao lado que foi assassinado de 2 ladrões, o mau ladrão e o bom ladrão, que isso também tem um ensinamento simbólico, cósmico, transcendental, racionalmente, que transcende a compreensão materialista. Esse ensinamento deixado por esse grande ser da história da humanidade, que dividiu a história da civilização antes e depois do seu assassinato, e depois da mancada que os pensadores perceberam em ter assassinado o júbilo de Deus na terra. Então, tentando apagar essa luz, que ela não se apagou, ela ficou mais viva, porque ele mostrou que ele preparou o caminho do Pai, a chegada dele, e por essa razão que a volta dele, tão esperada pela humanidade, que de fato confiou, entenderam a sua palavra, os seus ensinamentos, e que agora está realizada no terceiro milênio a esperança de toda a humanidade, de forma bem racional,
com a chegada de MJC, a volta do Messias à Terra, para concluir a missão de salvação, libertação através do perdão, vindo ele na autoridade máxima universal, que é o racional superior, que nos esclarece o porquê que assim somos, de onde viemos, para onde vamos, como vamos e por que vamos. E o porquê que aqui estávamos desta forma, perdido, pensando e imaginando. Porque a imaginação e o pensamento são dois ladrões, do qual o habitante do mundo superior, o Cristo cósmico, que é a coroa divina, outro chama de corpo búdico, outro chama de coroa divina, outro chama de rosa de 1000 pétalas, mas o nome não modifica o ser, porque a origem é racional, e racional é raciocínio, e raciocínio é uma coisa só, e Deus é o só, o racional superior, pois se somos de origem racional, embora vivendo como animal, então Deus é o ser superior da nossa origem. E por ser superior, trata-se o racional superior, a autoridade máxima, universal, do reino animal, que desses habitantes que assim se deformaram, se degeneraram e que aqui estão perdidos, nascendo, crescendo, sofrendo, depois morrendo, sem saber porquê, e agora, no terceiro milênio, é esclarecido através da cultura racional, dos livros Universo Desencanto, através do racional superior, a verdadeira origem da nossa formação, da nossa criação, e o porquê dessa formação inferior, dessa geração adâmica, que é constituída e formada pela goma, que é a água e a terra. Adão e Eva, você vê que existe 3/4 de água, onde terra implica que a terra é a costela da água, e assim sendo, a energia eletromagnética, o fogo e o ar. O fogo, que é exatamente essas duas energias eletromagnéticas, a serpente, que exatamente atenta e nos lapida e que nos tira o direito de conhecermos a razão de assim ser. Por isso que o bicho racional é cheio de vontade, cheio de gosto e não gosta de ser contrariado por ser animado por essas duas forças, elétrica e magnética, e que agora chegou o momento dela voltar ao seu estado natural na fase racional. E assim está dito pelo racional superior, pelo amor dele a todos nós, e devemos ter aqueles que respeitarem a sua palavra final, nesse juízo final. O juízo final está dentro de cada um de nós, é o desenvolvimento do raciocínio. O sobe para a eternidade, ou continua se transformando, indo para a 22ª eternidade, vibrando no mundo inferior, que está abaixo do campo do animal racional. Então quem está abaixo de nós é exatamente o animal irracional, porque esse progresso dessa deformação racional, desse zodíaco, dessa roda da vida zodiacal, astrológica, cosmológica, de composição eletromagnética materializada, é fruto e derivado da transformação, da deformação da planície racional, que foi interceptado seu movimento de evolução lá no mundo superior, na epigênese, que é na criação superior, e uns tantos se deliberaram por conta própria a interceptar o progresso, a evolução desse campo, dessa consciência, desse irmão que muitos chamam de Lucifer. É a luz do fogo que aí está a comandar toda essa deformação, que é o grande sol, o sol, ele que rege toda essa deformação por ser o engenheiro arquiteto, e por isso a ele foi dado, por 7 engenheiros do astral superior, a nossa planta orgânica do nosso organismo, que revestiu a nossa essência da vida eterna, verdadeira, daqueles habitantes que interceptaram o desenvolvimento da evolução de pureza e perfeição deste ser magnético, que era uma energia racional e que nós interceptamos quando não atendemos o chamado de atenção do superior racional. Então tudo isso de uma forma bem clara, esclarecida pelo racional superior, toda essa deformação e transformação, e desmistificando todos esses contos, histórias e lendas, e mostrando a essência da verdade, que tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma partícula da verdade que ficou subdividida, e por isso o universo de desencanto é a união dos versos, no verso de razão verdadeiro, que é racional, com amor, com carinho, com respeito, botando tudo no seu devido canto. Por isso que é desencanto, desenvolver tudo para o seu devido canto,
para poder exatamente restabelecer a recuperação não só do animal racional, dando a ele a libertação desse corpo material de lama, constituído da goma e da resina, que é a água e a terra, que compôs a formação pelo fluido arquidoférico, que litigiou, pedrificou, materializou a composição dessas duas energias, elétrica e magnética, nessa forma orgânica. Por isso que a constituição do corpo humano, quer queira, quer não, o sêmen, ali tem todas as informações genéticas para a constituição da composição do ser humano, que na realidade é composto de uma parte materializada, que foi litigiada, foi pedrificada, para receber a essência divina, que é o raciocínio, a centelha divina. E assim, o corpo humano é composto de uma parte materializada e organizada por essa natureza elétrica e magnética, que foi exatamente formada das virtudes, das vidas dos habitantes que perderam seu corpo original de massa cósmica e subdividiu-se nessas 7 partes que constituem a composição da formação, transformando-se fluidicamente, energeticamente, no pingo d'água, que é o sêmen, para exatamente dar formação ao corpo, e nesse corpo receber a essência da vida, que é o raciocínio, e nos dando a nossa personalidade, a nossa identidade de racional, embora mente como animal, por sermos animados por essas duas forças do chão, elétrica e magnética, através da imaginação e do pensamento, e que está definido, esclarecido dentro da cultura racional, com muita maestria pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, cujo seu nível cultural é o mais alto de todo o universo, por ele transmitir uma cultura que transcende a todos os conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, doutrinários, políticos, que exista exatamente, por ele ser exatamente o início, o fim, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o A e o Z. E agora está concluído no 3º milênio, que é a fase final do animal de origem racional aqui na Terra. Ou ele sobe, voltando para o seu estado natural de vida eterna, ou ele continua se transformando, se degenerando, enfraquecendo, vibrando num campo inferior, que é o astral térreo, em forma de animal irracionais. Essa é uma livre escolha, por sermos todos livres e termos direito à salvação ou à perdição, que é a condenação, condenado pela ação, e salvação, salvo pela ação, de acordo com a sua opção de liberdade que foi nos dada por Deus verdadeiro. E assim a matéria é uma simples composição orgânica, organizada cosmologicamente pela transformação não só da planície racional, esse campo energético que foi deformado por esses habitantes e que chegaram num processo de deformação por sucessivas formações que eles derivaram durante 21 eternidade a se extinguir no início da matéria devido ao rebaixamento vibratório da energia que constituía essa planície, do qual esses habitantes estavam exatamente interagindo, um progresso, uma força que interagiu, que formou exatamente esse curto na unidade. Da unidade formou a dualidade, da dualidade gerou a multiplicidade de seres e vida, e daí os corpos desses habitantes, que foram os pivôs causadores dessa deformação transformativa degenerativa, seus corpos subdividiram em 7 partes. Essas 7 partes, Sol, Lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais, são responsáveis pela organização orgânica da formação do corpo humano, que é composto de uma parte materializada, diria assim, formada pelos fluidos arquidoféricos, dessa arca esférica, que compôs, chamamos de terra, e que assim formou esse corpo físico, organizado por essas 7 partes, fluidicamente, energeticamente, e sustentado por outra parte, somente vibratória, através dessas 3 máquinas do nosso relógio,
que regula o nosso corpo, que é a cabeça com os seus 7 ponteiros, ponteiro da visão, que são os olhos, ponteiro da audição, que são os ouvidos, ponteiro exatamente do olfato, que é o nariz, e os ponteiros do paladar, que é a boca, que repõe as energias através do alimento, por ter nascido do chão. Toda a alimentação é do chão, também feita de uma composição fluídica, energética, arquidoférica, que compôs toda essa formação. E assim, a física quântica está aí, confirmando, comprovando tudo que é dito pelo racional superior, de uma forma clara, simples, com muita riqueza de detalhes, nessa cultura cósmica transcendental. A obra básica fundamental da cultura racional é composta de 3 cursos. Os 7 primeiros livros, o curso primário de cultura racional, o segundo e o 7º livro, o curso secundário de cultura racional, e o terceiro e 7º livro, 7 livros, é o curso superior de cultura racional. E aí compõe os 21 livros da obra básica fundamental, onde a pessoa tem a capacidade, conforme a sua atenção, a sua assiduidade, a sua percepção cognitiva, de compreender os ensinamentos esclarecidos por este habitante do mundo superior, que ali se encontra toda a mecânica da formação e criação, não só da mecânica material, da mecânica celeste e da mecânica racional. Os 7 primeiros livros, do primeiro ao 7º, ele revela toda a composição da formação, da geração, da mecânica material que compôs essa deformação, essa geração adâmica de Adão e Eva, o homem e a mulher, a água, a terra, o sol e a lua, o dia e a noite. E ele vai mostrando o porquê de tudo isso de uma forma bem simples, detalhadamente. O segundo e o 7º, além de ele mostrar toda a constituição da formação e materialização, formada por esses fluidos arquidoféricos, que compôs a formação dessa arque esférica, denominada Terra, essa bicheira, aonde exatamente a categoria de bicho racional, dividida em 2 classes, animal racional, animal irracional, como essas energias compuseram toda essa materialização de formação de todos esses feitos, desses 3 reinos, mineral, animal e vegetal. E através exatamente dessa base, água, terra, fogo e ar, né? Então é o quadrado que exatamente estamos aprisionados, presos, e que dentro desse quadrado criou toda uma natureza elétrico-magnética, e essa natureza dividida em 3 partes, em 3 estágios: a natureza eletromagnética, o artifício e o mundo espiritual, para nos lapidar, nos preparar, nos evoluir. A natureza, através da energia eletromagnética, é a parte sensorial, a parte vibratória, que acionou exatamente as 3 máquinas sensórias do aparelho orgânico de origem superior racional, que é a imaginação e o pensamento, e adormecido a parte principal da identidade divina do ser humano, que é o raciocínio, que estava aguardando o seu tempo de desenvolvimento, porque tudo na natureza tem um tempo planejado, programado pelo Comodoro Sideral Saturno, Crono, senhor do tempo e do espaço. Mas para isso, dentro do tempo e do espaço, a intelectualidade desses seres, através desse relógio regulador, dessa máquina, foi programada, desenvolvida pelo Comodoro Sideral, esse arquiteto Mercúrio, o responsável pela intelectualidade do animal racional, da comunicação do animal racional, através da percepção sensorial de tudo que estava em sua volta. Essa ação de desenvolvimento planejada por Marte, outro Comodoro Sideral, e como também buscando a luz do saber, com amor, com carinho, formado por isso que a base é essa: água, terra, fogo e ar, formando 4, com mais 3, que é a síntese dessa criação, a 3, que é a natureza elétrica e magnética, o artifício foi criado, formado, desenvolvido, numa ação feita por Marte, dentro da inteligência de Mercúrio, na expansão
exatamente de Júpiter, e com o espaço do tempo cíclico do movimento transformativo evolutivo por Saturno, com a clareza de Vênus e com a intuição de expansão do mundo espiritual, das experiências, da mistificação, da busca da transcendência através de Netuno, e os mistérios surgindo do oculto, os segredos, os mistérios, fenômenos feitos por Plutão. Então esses 7 planejadores da personalidade do ser humano constituem o Sol, nos dando a nossa personalidade, a nossa essência racional, para manter exatamente essa conexão no tempo certo, preciso e necessário, determinado por Saturno, para chegarmos a nos conhecer e saber a razão e encontrarmos a definição do nosso ser. Porque tudo isso foi um processo de 21 eternidade, programado para fazer o regresso desses habitantes que saíram da eternidade e tornaram seres transitórios, passageiros do tempo, sob o comando de Saturno, que nos acompanhou. Esses 7 habitantes nos acompanharam, estão dentro de nós, e por essa razão o racional superior, ele nos afirma que somos um centro astrológico e que com o tempo deveremos encontrar em nós mesmos a imunização racional, todo o conhecimento de si, do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro, passando a se conhecer, e no se conhecer saber quem é, o porquê que assim é, de onde veio, como veio, por que veio, para onde vai e como vai. E assim, minha gente, é essa a verdade, é esse o conhecimento verdadeiro, e é esse o dom do conhecimento, o racional superior, que nos trouxe essa grande verdade final, é o juízo final, e para o nosso equilíbrio, para a nossa recuperação, para a nossa salvação, e nos deu perdão. Perdão é a salvação. A salvação é a libertação, que é a ressurreição, ressurgir para a vida verdadeira eterna, que é no mundo racional e não neste mundo material. E assim, todos unidos, agora coesos, orientados por um só habitante, que é o supremo raciocínio do universo, o verdadeiro Deus, que está no meio de nós, que é o racional superior, o MJC, porta-voz único, sem segundo nem terceiro. Por isso que, por sermos esse centro astrológico, que deveríamos encontrar em nós mesmos a imunização racional, e nela o porta-voz da verdade, que é o racional superior, o superior racional, que é um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo. Por isso aquela parte racional, que no organograma dos livros, dos 21 livros, está exatamente racional superior. Quem é o racional superior? Manuel Jacinto Coelho. Acima do racional superior, quem é que está? O superior racional. Quem é o superior racional? É exatamente o racional superior, lá no estado natural, eterno, no corpo de energia dele, no mundo racional. Por isso que o racional superior, ele dá um trocadilho, numa essência que muita gente passa despercebido e imagina, de acordo com o seu grau de evolução, que são 2 em um só, mas o racional é 2 em um só, mas é um só. É um só. Porque o racional superior é o superior racional. O superior racional, o corpo de energia dele deu causa e consequência a Manuel Jacinto Coelho, o corpo do racional superior, que é o tu. Por isso que existe o tu e o eu. O eu é onde trabalha a natureza, as energias, nessas 3 máquinas. No animal racional, trabalha na imaginação, no pensamento, a energia elétrica e magnética. E agora, no terceiro milênio, a energia racional trabalhando para desenvolver o raciocínio e recuperar as 2 máquinas do chão, elétrico-magnética, transformando para o seu estado natural de energia racional, que constitui a composição da planície racional, essa parte no qual esses habitantes deformaram pelo processo de transformação e interceptar o movimento de sua evolução. E que, ao transformar aquele quântico daquela força, onde eu vou pegar eu como exemplo, eu entrei para aquela parte eu fui descendo até me extinguir em cima do início da matéria, e transformou nessas 3 máquinas que eu tenho no meu relógio, que é a minha cabeça, o meu cérebro, a imaginação, o pensamento. Durante
175 bilhões de anos, que o racional superior se refere ao primeiro milênio da nossa evolução, quando nascemos do chão, como monstrengo, monstrões, monstradontes, primitivos selvagens, selvagem mais adiantado, até chegarmos à fase ariana da civilização, e dali, início da civilização, na sua evolução, aí terminou 175 bilhões de anos. Então, o ser humano, pensador, dentro da arqueologia, buscando a origem, só conhece até o que? 4 bilhões de anos da evolução da humanidade. Aí da fase neolítica, paleolítica, até os dias atuais. E desconhece as demais civilizações que foram extintas, que não existe nem informações, exatamente quando houve a modificação do primeiro alfabeto nos dado pelo astral superior, através de 7 engenheiros arquitetos, que são exatamente Marte, que são Mercúrio, Vênus, Saturno, Júpiter. Por isso que existe aquele culto mitológico grego sobre os deuses do Olimpo. Sabe o que é? Então ali é somente uma fagulha dos ensinamentos astrológicos, da astrologia, primeiro alfabeto natural que foi dado à humanidade para se guiar, se orientar e regressar ao seu estado natural de vida eterna no mundo racional. Porque eles nos acompanharam, e por nos acompanhar esses habitantes, para dar causa ao animal racional, porque nos extinguiu em cima do início da água e da terra, o psicoastral diz, a causa do animal racional, o corpo de energia racional que se extinguiu em cima do início da água e da terra, que formou, através das virtudes que estavam no Sol, ali naquela resina, que era de uma composição cósmica, uma energia, um fluido, que tinha se formado o lítio, dentro do lítio formou o berílio que formou a forma para estruturar exatamente o habitante, formar o habitante, um animal racional. Por isso que a primeira estrutura foi o que? O esqueleto. Depois houve o preenchimento do esqueleto com os órgãos, a organização, tudo isso constituído por a composição da energia, que transformou-se em substâncias atômicas. Essas substâncias atômicas formou em moléculas. Molécula foi na composição virótica de vírus, visível e invisível, formando cada um com a inteligência dessa energia primordial da planície racional, um órgão preenchendo exatamente o esqueleto que nasceu do chão como um vegetal qualquer. Por isso que o racional diz, no início eles não morriam, eles secavam como uma árvore, que é exatamente o animal racional, ele é um vegetal com forma animal. É o reino mineral, o reino animal e o reino vegetal. Esses 3 reinos constituem dessas 3 forças cosmológicas, que é a energia elétrica e magnética, sobre o comando da energia racional, derivado da planície racional, foi o plano inicial dessa deformação transformativa e degenerativa de composição material que constituiu este reino animal, a qual nós estamos incluídos dentro dessa categoria de bicho racional, dividido em 2 classes, animal racional e animal irracional, e que agora chegou à fase de desenvolvermos a nossa natureza verdadeira, que é racional, e deixarmos de sermos animal e nos reconectarmos com a nossa base de origem, que é o mundo racional. E por isso só quem desenvolve o raciocínio é a cultura racional, porque é a usina da energia natural, vinda do mundo racional, transcodificada por esse habitante no seu ditado. Por isso que o seu Manuel, ele não escreveu, ele ditou, porque a cada palavra ele dava um quântico, uma força da energia racional, transformando aquela palavra numa nova carga atômica, energética, fluídica, para trabalhar, porque a máquina do pensamento teve a sua função durante 675 bilhões de anos de transformar a energia através dos ponteiros desse relógio, na sua evolução, vamos dizer, a visão via uma imagem em ação, aí registrava, quando via aquela imagem em ação, a máquina da imaginação trabalhava transformando aquela imagem, a função, que essa é a função da máquina, transformava aquela imagem
numa energia, essa energia acionava a máquina e pela intelectualidade, diria assim, promovida por Mercúrio, que é responsável pela inteligência, produzida pela glândula pineal, a serotonina, que dá a capacidade de análise lógico, proporciona uma cognição na inteligência humana. Aí ele começou exatamente a criar letras, fazendo a marcação, começou a marcar, olhar assim, caneco, aí ficava todo mundo repetindo como papagaio. Aí depois, caneco, botar água, caneco, botar água. Aí ficava todo mundo repetindo. E aí foi formando, as letras formou as palavras foi constituindo no processo evolutivo da evolução e apuração da máquina da imaginação, que ia transformando as energias que via exatamente utilizando para uma comunicação proporcionada exatamente por Mercúrio, intelectualizando a inteligência e desenvolvendo, e isso levou a um processo lento, natural. Primeiro começaram a gugunar, depois gago, ficaram falando gago, depois falando cantando, até chegar a direção do mexicano. Quando chegou a escrita ali quer dizer, a Mesopotâmia, onde a Velha Arábia, cheio de contos ali na Velha Arábia, que é ali naquela área ali do antigo continente da Mesopotâmia, onde surgiram as civilizações árabes ali, surgiu o Islã, surgiu o budismo, surgiu o catolicismo, as 7 igrejas, a Esmirna, aquelas igrejas lá de Sé e tudo ali, que está lá na Bíblia, é só uma fagulha da realidade da evolução do primeiro milênio da imaginação do ser humano. Até chegar, porque passando pela fase neolítica, paleolítica, o homem da pedra, o homem da caverna, os brucutu, sabe? Então, são fases, períodos, ciclos, porque a natureza é movimento, é harmonia, evolução, transformação, até chegar a... Ninguém nasceu feito. Você vê, quer ver a verdade? Pega uma lente desenvolvida, criada pelo pensador, por esse arquiteto, que foi formado por 7 arquitetos, e, diria assim, programado por um grande engenheiro arquiteto, que é o Sol. Pega, nós criamos, quer dizer, a lente, bota a lente assim, acompanha do exato momento que a semente do sêmen fecunda o óvulo feminino, aí tu acompanha o feto parece surgindo assim, como nós ressurgimos da resina. Aí o feto vai se transformando tipo um monstrengo. O feto se transforma tipo um monstrengo, vai tomando forma, uma transformação evolutiva. Aí depois o monstrengo vai parecer um monstrinho, um monstrão, até formar um corpo de uma criança. Aquela criança ali, interessante que a energia racional, ela se materializa na célula pineal no 7º dia da fecundação do sêmen. Porque o sêmen é a energia elétrica e magnética condensada, materializada em fluido em forma de goma, justificando antes de ser, quando esses habitantes se extinguiram em cima do início da goma, e essa goma que com calor recebeu os fluidos da energia racional, após a composição das 7 partes, por isso que no 7º dia que o habitante reveste a célula pineal, fortalecendo ali o desenvolvimento da criança. Por isso que a criança ela chega ao mundo em forma de criança com 9 meses. Por que 9 meses? Porque a lua que regulou, a lua é a mulher, outrora, que regulava a resina para nascer os corpos do chão. Então, um ano lunar são 9 meses. Esses 9 meses é o ciclo evolutivo do sêmen, que é a goma, para formar o corpo de uma criança e nascer. No mínimo que ela pode nascer é de 7 meses. Por que 7 meses? Porque, primeiramente, 7 dias está composto o habitante dele. E 7 meses já está constituído e formado o corpo orgânico que foi organizado para as 7 partes, os 7 reinados da vida. E aí está exatamente a força da natureza elétrica e magnética que deu exatamente continuidade à vida, que é a essência
do habitante do mundo racional que se extinguiu no início da água e da terra, formando essa geração adâmica, Adão e Eva, o homem e a mulher, o sol e a lua, a água e a terra, e assim sendo a dualidade formada da unidade, que constituiu os três poderes, as três forças, Pai, Filho e Espírito Santo, que é a energia que comanda tudo. Mas é isso, minha gente. Eu já falei demais meu tamanho, né? Salve, salve, Carminha, Bright, Lema, minha querida, sempre cativa conosco. Um abraço, um bom domingo para você. Ela nos comunica aqui. Salve, Cláudio, meu irmão racional, um bom dia para você. Para você também, Carminha. Um ótimo domingo com muitas energias boas, positivas, né? Sempre com o nosso pai, o Racional para o MJC. Salve, 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 querida. Belíssimo dia para você também. A Carmen Bright sempre conosco, nos acompanhando. Um abraço a Valéria Sampaio, também nos acompanhando atentamente. A professora Berenice, professora de Física Quântica, né? Sempre nos acompanha e sempre nos tendo um contato aí, a gente vai aprendendo também com ela, né? Dando que se recebe, como dizer o pai da bicharada, Francisco de Assis, né? É isso aí, minha gente. Vamos ficando por aqui. Hoje desejo a todos uma boa semana, um bom domingo com a família, após a boa divulgação, né? E por aqui vamos ficando. Tchau, fui.